Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, meus amados, hoje é dia 7 de fevereiro de 2024, aniversário do meu querido pai. Um beijo para você, meu pai, se você estiver me assistindo. E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, ok? Então, meus amores, começamos o nosso vídeo com a lição 38, a lição do dia: não há nada que a minha santidade possa fazer. Essa é uma daquelas que você começa a repetir e fala assim: gente, o pessoal dessa seita, porque isso aqui é uma seita, né, gente? Dessa seita chamada Um Curso em Milagres, a pessoa que ouviu esse ditado, ou o espírito, a entidade que ditou o curso, realmente tinha participado daquela cerimônia sagrada do mescalito, né? Num alucinógeno lá do México, né? Cerimônia do peiote. Que realmente não há nada que a minha santidade não possa fazer, é uma declaração de impacto, né? Eu acho que só uma pessoa com um sagitário forte, ela faz essa lição sem problema, porque aí já tem uma tendência megalomaníaca, né? Sagitário e leão, né? Vamos lá. Escorpião também é um pouco megalomaníaco, né? A tua santidade reverte todas as leis do mundo. Aqui está a chave para você entender a metafísica da lição, tá? O mundo tem leis. O que está acima do mundo também tem leis, tá? A tua santidade reverte todas as leis do mundo. Está além de todas as restrições de tempo, espaço, distância ou qualquer tipo de limites. A tua santidade é totalmente ilimitada em seu poder, porque te estabelece como um filho de Deus, uno com a mente do seu Criador. O poder de Deus se faz manifesto através da tua santidade. O poder de Deus se faz acessível através da tua santidade. E não há nada que o poder de Deus não possa fazer. A tua santidade, então, pode remover toda dor, dar fim a todo pesar e solucionar todos os problemas. Podes fazê-lo em relação a ti mesmo e a qualquer outra pessoa. É igual em seu poder de ajudar a qualquer pessoa, porque é igual em seu poder de salvar qualquer pessoa. Se tu és santo, assim é tudo o que Deus criou. Tu és santo porque todas as coisas que Ele criou são santas. E todas as coisas que Ele criou são santas, porque tu o és. Nos exercícios de hoje, aplicaremos o poder da tua santidade a todos os problemas, dificuldades ou a qualquer forma de sofrimento nos quais te aconteça pensar em ti mesmo ou em outra pessoa. Não faremos nenhuma distinção, porque não há nenhuma distinção. Nos 4 períodos de prática mais longos, que preferivelmente devem durar 5 minutos completos cada um, repete a ideia para o dia de hoje. Fecha os olhos e, em seguida, examina a tua mente, buscando qualquer senso de perda ou qualquer tipo de infelicidade, tal como o vês. Tenta fazer a menor distinção possível entre uma situação difícil para ti e uma situação difícil para outra pessoa. Identifica a situação especificamente e também o nome da pessoa a que isso concerne. Usa esta forma ao aplicar a ideia para o dia de hoje. Na situação envolvendo na qual eu me vejo, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Na situação envolvendo aquela M que eu fiz, aquela que eu tive vontade de descer ralo abaixo, que se abrisse um grande buraco negro sob os meus pés,
para que eu pudesse então ser sugada. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. Na situação envolvendo fulaninho, não há nada que a minha santidade não possa fazer. De vez em quando, podes querer variar esse procedimento e acrescentar alguns pensamentos relevantes que sejam teus. Por exemplo, podes querer incluir pensamentos tais como: não há nada que a minha santidade não possa fazer, porque o poder de Deus está nela. Por que o poder de Deus está na minha santidade? Porque o poder de Deus é de Deus Pai. E eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado. Eu tenho o DNA divino. Não tem jeito, criatura. Você foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. O que você precisa entender é que o seu Criador não é quem você pensa que é. Porque o ego inventou uma imagem de Deus, um Deus vingativo, um Deus cheio de ira, né? Vocês sabem que irado em espanhol é iracundo, né? Eu adoro essa palavra, né? Um Deus iracundo, né? Sou potente, né? Então, esse Deus assustador, que fica lá esperando você dar a primeira escorregada, você dar o seu primeiro passo em falso para ele vir e jogar um raio no seu traseiro, sabe? Imagina lá Zeus naquele trono com aquele cetro de raios que ele tinha, né? E ele só faz assim em você e você é imediatamente eletrocutado pelo raio de Zeus, né? De Júpiter, né? Então, o problema aqui é que você tem o poder de Deus, que está na sua santidade, porque você é o filho de Deus. Então não tem jeito, gente. Quando eu me olho aqui na tela, eu vejo uma mistura perfeita do rosto da minha mãe com o rosto do meu pai, né? Quando eu era pequena, eu já contei para vocês, na jornada de cura da criança interior, que a minha mãe e a minha irmã mais velha faziam bullying comigo, dizendo para mim que eu tinha sido adotada. E eu acreditava e eu sofria. Gente, vocês não têm noção de como eu sofria, né? Agora, mais velha, olha só, não precisa nem fazer o exame de DNA. Nem o exame de DNA é necessário mais, tá? Então, a grande questão que nos ajuda a compreender essa lição, que é o pulo do gato nessa lição, é justamente o quê? É justamente que o poder de Deus é seu e está na sua santidade. Porque Deus é santo, Deus é perfeito. Então, o poder que emana de Deus para você não é o poder do ego. A gente vai falar disso já já. Então, você precisa atualizar dentro de você a imagem do significado da palavra Deus. Aí é que tá o pulo do gato, né? Porque se você achar que Deus, seu pai, é verdadeiramente um Deus do ego, então você vai sair aí pelo mundo na prepotência, na arrogância, achando que você é melhor do que os outros, nos seus delírios de grandeza, como a gente já vai falar daqui a pouco, tá bom? Muito bem. Podes introduzir quaisquer variações que te atraiam, contanto que mantenhas os exercícios focalizados no tema. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. O propósito dos exercícios de hoje é começar a incutir em ti o senso de que tens domínio sobre todas as coisas devido ao que tu és. Nas aplicações mais curtas e frequentes, aplica a ideia na sua forma original, a menos que um problema específico concernente a ti ou a outra pessoa surja ou venha à mente. Nesse caso, usa a forma mais específica ao aplicar a ideia a isso, tá bom? Muito bem. Aí a gente passa rapidinho aqui para a leitura do livro do Alan Watson e
e o Robert Perry, né, a Workbook Companion, comentários sobre o livro de exercícios para os estudantes de concurso em milagres, tá? Então, lição 39, lição 38, dia 7 de fevereiro, não há nada que a minha santidade não possa fazer, tá? Então, o propósito dessa lição é começar a instilar em você um senso, né, o conhecimento de que você tem domínio sobre todas as coisas por causa daquilo que você é. Repita frequentemente a ideia e qual é a resposta à tentação. Sempre que um problema específico, seu próprio ou de outra pessoa, se apresente ou venha à sua mente, use a forma específica da prática do período mais longo, né? Então, nessa situação na qual eu me vejo, não existe nada que a minha santidade não possa fazer. Tá? E aí aquela pessoa que você ama, o seu melhor amigo, um irmão, um namorado, chega pra você e conta um problema. Lembrando que você e o outro são um. Você e o outro são um. Então você pode falar, nessa situação de fulaninho, não há nada que a minha santidade não possa fazer. E você pode inclusive se visualizar iluminando a mente do seu irmão. Porque as mentes estão interligadas, né? É como um sistema aí de vasos comunicantes, tá bom? Comentário. Ao final da lição, há uma linha, está essa linha informativa, tá? Que eu vou ler para vocês em português, para ficar igualzinho como a Lilian traduziu o Sam. O propósito dos exercícios de hoje é começar a incutir em ti o senso de que tens domínio sobre todas as coisas, devido ao que tu és. Lembram lá no livro do Gênesis que Deus, aquele Deus lá do início, ele fala que ele criaria o homem e que o homem teria domínio sobre os céus e a terra, sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo? Lembram disso? Muito bem. A gente tem que fazer uma live só sobre o livro do Gênesis, né? Gente, o que é o livro do Gênesis, né? A gente tem que fazer uma live só sobre o livro do Gênesis, que é curtinho, eu acho que dá pra gente ler numa live. Pelo menos os 2 primeiros capítulos, que são os mais importantes, dá pra gente ler, né? Vocês sabem que eu, na Seichonoye, eu estudei a interpretação do mestre, o mestre do livro do Gênesis. Eu amo o livro do Gênesis. Eu amo. Muito bem. Numa lição posterior, na 190, a mesma ideia é ecoada. Então, a gente pega a 190 aqui e lê em português. Porque Deus é pai, não é padrasto, somos filhos de Deus, podemos ler na nossa língua natal, né? Por mais que eu ame e tenha apreço pela língua inglesa, as coisas são mais fáceis para mim quando eu as faço em língua portuguesa, que eu amo também, né? Então vamos lá. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Olha que frase. Você pode escrever essa frase aí. Eu vou ler de novo para você poder escrever no seu livro, no seu caderninho, na sua agenda do dia de hoje. Mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és, meramente reconhecendo quem tu és. É como diz o meu psicanalista, gente. Você inventou essa bagaça toda. Agora você vai ter que resolver. Você criou toda essa M que está acontecendo na sua vida. Agora você vai ter que descriar.
Para você resolver, desfazer, descriar, você precisa reconhecer que tem o poder. Para você reconhecer que tem o poder, você tem que parar de se vitimizar. Você tem que parar de apontar o dedo na cara do outro. Certo? Agora eu já estou no texto, tá? Voltando para o texto. Agora, se você é como eu, provavelmente você não se sente como se você tivesse o poder de dominar todas as coisas, ou ainda que você é ilimitado em poder. Provavelmente você não sente como se o poder de Deus fosse feito manifesto através da sua santidade e que por causa daquilo que você é, então você pode remover toda a dor, finalizar toda a tristeza e você pode resolver todos os problemas. Se você se sentisse dessa forma, provavelmente você provavelmente estaria suspeitando em alguma parte da sua mente que você estaria sofrendo de delírios de grandeza, né? Quem nunca sofreu de delírios de grandeza, né, meus queridos? Quem nunca? Eu já. Acho que vocês também, né? É exatamente por isso que nós precisamos deste tipo de lição. Aquilo que nós somos em verdade, em realidade, está tão acima daquilo que nós normalmente pensamos que nós somos, que quando nós ouvirmos palavras como as palavras dessas lições, há uma parte em nós que sussurra. Isso está ficando um pouquinho bizarro aqui, né? Tá esse estudo desse livro. Será que eu quero isso mesmo? Será que não é mais fácil eu fumar uma maconha antes de praticar a lição, para que fique mais fácil para mim, né? Tem uma parte da sua mente que está dizendo isso para você. Fique calmo, fique tranquilo. Isso é normal, ok? Nós não temos ideia do poder das nossas mentes, que foram criadas por Deus e receberam o mesmo poder criativo que Deus tem, né? Quando nós começamos a pegar aí algumas pistas do quão poderosos nós somos, isso nos assusta e nós tentamos nos esquecer disso. O que nós verdadeiramente somos está além de todas as restrições de tempo, espaço, distância e limites de qualquer tipo. Nós realmente temos o poder de resolver todos os problemas, os nossos e os dos outros. Não era assim que Jesus fazia? O cidadão chegava lá, falava para ele: "Tô leproso". Aí ele falava assim: "Tu tens fé? Tens fé, criatura?" Aí a criatura falava: "Eu tenho fé em você, ó mestre." E aí ele curava os leprosos. E aí o fulano ia embora e agradecia, ele falava assim: "A tua fé te curou." Ele não falava: "Eu te curei." Até porque, se aquele fulano que chegasse lá com lepra não acreditasse, não seria curado. Por quê? Porque o poder da crença não pode ser sobrepujado por nada externo. Por isso que somente os meus pensamentos podem afetar a minha realidade. Nada além disso. Vocês entendem a metafísica da coisa? Vou terminar aqui, depois a gente comenta. A prática da lição de hoje simplesmente dá início ao processo de incutir esse senso em nós. Se a prática da lição de hoje simplesmente der início, começar a incutir essa crença, esse senso em nós, então ela terá sido bem sucedida. E aqui nesse parágrafo ele fala uma coisa que eu concordo plenamente
e que eu quero que vocês comecem a ver a prática de vocês desse jeito. Ele está descrevendo o que eu experimento com tantos anos de prática das lições, tá? É exatamente isso que eu experimento, tá bom? Quando eu encontro uma situação que está me perturbando, e eu repito, nessa situação não há nada que a minha santidade não possa fazer, mesmo se 90% da minha mente estiver protestando contra essa ideia, alguma coisa já muda dentro de mim. Uma pequena fé é gerada. Talvez esse percentual mude de 10% de crença para 11% de crença. E quando eu faço a lição novamente, 12%. Todos nós lemos histórias de pessoas que foram além de qualquer probabilidade, né, de fracasso, apenas porque acreditaram em si mesmas. E isso apenas nos dá uma pista a respeito daquilo de que o curso está falando. E isso ilustra esse princípio, né? O curso está falando sobre o poder da crença, mas também sobre muito mais. Ele está falando sobre o que aqui essa parte, gente, eu não sei, sobre o poder daquilo que nós é alguma coisa como que nós somos semelhantes a Deus, tá? Mas a tradução aqui tá muito difícil para mim, eu não consegui pegar muito bem o sentido que ele deu, né? O curso está falando sobre o poder da nossa santidade e não apenas sobre o poder da nossa crença. Você e eu fomos feitos por Deus, somos feitos do material de Deus. A matéria-prima que nos criou é de Deus. Tá bom? Não confunda isso com o seu corpo físico. Não confunda. Não confunda. Por quê? Porque você não é um corpo. Você tem um corpício, né? Se eu não tivesse um corpício aqui, eu ia estar na casa de vocês, assombrando vocês, né? Repetindo nos ouvidos de vocês. Quando eu passar pro plano espiritual, aqueles alunos mais chegados, eles vão me ouvir assombrando eles, falando assim: a sua santidade, não há nada que a sua santidade não possa fazer. Ó, eu lá, já tô até de branco, ó. Uma camisola branca lá, buzinando no seu ouvido. E você vai olhar assim pro lado e falar assim: nossa, tô lembrando da Jaque aqui, por que será? Tem tempo que eu não vejo um vídeo dela. Vou lá ver, né? Que nem eu faço com o meu mestre Gaspareto, né? Mas o Gaspareto já tá muito evoluído, então ele se comunica comigo através de sonhos, né? Eu vou dormir, ele aparece pra mim e a gente bate um papo, tá? Muito bem. Olha eu aqui me comparando com o Luiz Antônio Gaspareto. Ai, Gaspareto, me perdoa, tá? Olha a heresia. Eu me comparar com o Luiz Antônio Gaspareto. Muito bem. Mas eu fui uma boa aluna. Ele de alguma maneira, eu não sabia, mas de alguma maneira ele estava me preparando para fazer o que eu faço hoje. Ele estava me preparando, inclusive porque eu faço palhaçada igualzinho a ele, né? Copiando ele. Tinha dias, gente, que eu ia para a aula do Gaspareto e parecia que eu estava numa stand-up comedy, num show de comédia stand-up. Parecia, de tanto que a gente ria, de tanto que a gente se acabava com as coisas bizarras que ele falava pra gente. Muito bem. Quando nós efetivamente compreendermos isso, nós poderemos mudar o mundo. Então, quando nós compreendermos que nós fomos feitos realmente à imagem e semelhança de Deus, que nós somos feitos da matéria-prima divina, então a gente pode mudar o mundo. E é isso que o seu ego não quer que você saiba, mas não quer mesmo. O seu ego, ele fica extremamente nervoso quando você liga para ver o meu vídeo, quando você abre o YouTube para ver o meu vídeo, tá? O seu ego não me acha divertida, mas ao mesmo tempo tem uma parte dele que vem, né? Ah, muito bem.
O verdadeiro aprendizado é constante e tão vital em seu poder de mudar que um filho de Deus pode reconhecer o seu poder em um instante e mudar o mundo no instante seguinte. Isso é assim porque ao mudar a sua mente, ele mudou o mais poderoso mecanismo que jamais lhe foi dado para mudar. Tá? Então é disso que ele está falando. Compreendem? É disso que ele está falando. A nossa única tarefa é mudarmos as nossas mentes. Então, não há nada que a minha santidade não possa fazer. Me lembra que, no momento em que eu me conecto com a minha santidade, aí eu posso mudar o mundo. E aí não vai importar se o problema é meu, se é da outra pessoa. Tá bom? E nós ligamos a TV, a mídia tradicional, canais no YouTube, que estão muito preocupados em mostrar para você e para mim e para quem for tolo a ponto de ainda dar atenção para essas coisas, que o mundo está se desfazendo, que o mundo está acabando, né? Contar para você todas as desgraças, todas as atrocidades. O bandido cortou a cabeça do comparsa, o fulano estuprou a criancinha, o Beltrano caiu na bolha imobiliária e perdeu todo o dinheiro dele e faliu. Para quê? Para manter você no medo. Quando, na verdade, o mundo passa por mudanças. O mundo está conturbado. Mas tem uma porção de gente fazendo coisas maravilhosas. É só você abrir o YouTube e você vai ver canais com informações, com gente. Hoje eu estava conversando com uma amiga minha na academia e ela falou para mim que ela começou a seguir um rapaz e que o rapaz ontem ela fez uma meditação guiada com ele e que a meditação era uma coisa impressionante, que ela dormiu super bem depois da meditação. Então, com o que a gente vai? Com o que nós vamos nos conectar, né? Se esse mundo está do jeito que está, é porque o jeito do mundo não funciona para nós. Então, nós precisamos pedir por um jeito diferente de fazer as coisas. Se eu acreditar que eu não sou santo, que eu não tenho santidade, que eu sou uma pecadora, que meu irmão é um pecador, se isso traz esse mundo que eu vejo, então talvez a gente vai testar, botar à prova. Talvez acreditar que não há nada que a minha santidade não possa fazer, coloque esse mundo nos eixos. Vocês percebem os olhinhos brilhando aqui, né? Quando eu falo não há nada que a minha santidade não possa fazer. Essa ideia me agrada muito. Ainda que quando eu a repita, eu penso assim, cara, tu é muito louca, muito megalomaníaca. Tu tá nessa seita há anos e agora ainda tá carregando pessoas com você, tá criando karma. Aí eu falo assim, tá bom. Eu falo assim pro meu ego, eu falo assim, tá bom. Mas como era a minha vida antes de eu praticar essa seita? Como era? Como é a minha vida agora? Com 26 anos de prática. Aí, ó, o meu ego é obrigado a se acalmar, tá bom? Então eu acho que eu vou me lembrar de alguma coisa importante que eu queria falar pra vocês aqui, que eu ia deixar pra depois, mas eu me esqueci, tá? Bom, agora a gente vai continuar a ler aqui o Poder versus Força, do Dr. David Hawkins. Só que a gente parou ontem no primeiro nível, né? Onde a gente já está alcançando o campo do poder, que seria o campo do sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, que é o nível 200 na escala do Dr. David Hawkins, que é o nível de energia, o nível de consciência, perdão. Não deixa de ser um nível de energia, né? Mas o nível de consciência da coragem, ok? Mas antes eu quero fazer um apanhado aqui com vocês, muito importante. A gente leu, nós falamos do nível mais baixo da consciência humana, a vergonha, 20, 30, culpa,
50, apatia. 75, pena. 100, medo. 125, desejo. 150, ira. E o 175, orgulho, o último. E então, leríamos o da coragem hoje. Mas eu quero lembrar algumas coisas. Lembrar vocês, né? Algumas coisas. A primeira delas é a seguinte. O que ele falou, que eu li para vocês, mas eu quero lembrar. Podemos estar num nível de coragem nas nossas relações amorosas. E podemos estar num nível de vergonha na nossa vida profissional. Podemos estar num nível de culpa na nossa vida amorosa, num relacionamento abusivo, num relacionamento completamente viciado e destrutivo. E podemos estar num nível da coragem, ou mais acima, na nossa vida profissional, tá bom? Muito bem. Dito isso, eu quero fazer um apanhado aqui com essa informação para trazer ela mais para o nosso objetivo de ascensão. Nosso objetivo ascensional, tá bom? Então, o que eu quero transmitir para vocês hoje é o seguinte. Esses níveis de consciência, não vou falar todos, vergonha, culpa, medo, ira, desejo, orgulho, pena, enfim. São os níveis inferiores, né, na escala dele. Eu tô fazendo as coisas à força. Nesses níveis de consciência, eu tô forçando as situações. Eu tô tentando controlar. Eu tô 100% no ego, tá? E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Eu quero comentar um comentário do Flammarion, tá? O Flammarion fez um comentário aqui maravilhoso, então eu não posso esquecer de comentar, tá? Esses níveis de consciência, eu quero que vocês entendam algo muito importante, mas muito importante. Eles podem ser criados para nós. Claro que nós estamos projetando e então percebendo, mas vamos olhar só no nível do mundo, sem pensar no nível da metafísica. Quando eu pego uma população e coloco ela no estado de consciência do medo, ela estará submissa ao meu controle, tá? Vejam se vocês conseguem captar a ideia. E eu posso fazer isso. Foi isso que aconteceu durante a pandemia. Nós fomos deliberadamente colocados na vibração do medo, na vibração da pena, na vibração da vergonha, na vibração da culpa, na vibração da ira. Começamos a ver aquele nosso colega que não usava lá a mordaça como alguém que estava nos ameaçando, tá? Então, olha só. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque vocês já sabem, já estão comigo aqui no 4º ano, vocês já sabem que existem grupos que controlam o planeta Terra hoje. E esses grupos não querem abrir mão desse controle, mas vão ter que abrir porque o planeta está em processo ascensional. Qual é a nossa tarefa aqui? É elevar tanto o nosso nível de consciência que nós passemos para a linha temporal da Terra que não está mais sob o domínio desses grupos. Vai haver uma bifurcação, literalmente, né? O garfo na estrada, a bifurcação na estrada que o curso fala, sobre a qual o curso fala. Então essa bifurcação ela está acontecendo. Uma linha temporal da Terra continua, esses controladores do mundo continuam dominando, as pessoas que não se trabalharam para conseguir a vibração, o nível de consciência mínimo para ir para outra Terra, que é a nova Terra, que é a Terra em franco processo de ascensão, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui, que é muito importante, quando você assistir um filme, verifica qual é o nível de consciência que ele estimula em você.
A mesma coisa para um programa de TV, a mesma coisa para estar perto de alguém. Essa amizade, onde essa amizade me joga? A vítima está no nível da vergonha e da culpa. O agressor, o algoz, ele também está nesses níveis. Talvez um pouco no nível da ira. E o salvador, ele está no nível do orgulho. Aparente, né? Porque por trás aí tem outras coisas. Então, se eu tô num desses papéis, eu ainda tô no ego. Já falei sobre isso com vocês várias vezes, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês entendam é que nós somos expostos de forma deliberada, entendam isso, deliberada, a informações que vão nos jogar no nível que esses indivíduos querem. Uma população com medo, ela aceita uma série de restrições. Vamos pegar o exemplo do que aconteceu lá nos Estados Unidos com o ataque às Torres Gêmeas, o 9/11. Depois que aquilo aconteceu, o governo americano baixou uma série de restrições para controlar o povo. Estava todo mundo com muito medo. Então as pessoas aceitaram, né? Então eu só quero que você pense nisso. Na hora de você decidir se você vai continuar se expondo a esses estímulos externos ou não. Aqui você vai ter que se utilizar do seu poder de discernimento. É o que Jesus chama de escolher novamente. Escolhe novamente, meu irmão. Se você vê televisão, desliga a TV e não consegue dormir, então você vai ter que escolher novamente no dia seguinte. Tá bom? Uma aluna falou assim, pra mim, domingo à noite era horrível. Agora, com as aulas ao vivo de Um Curso em Milagres, está sendo ótimo, que é o dia das lives, né? Lembrando que domingo agora não tem live, tá bom? Por causa do carnaval, eu vou pro retiro espiritual, tá bom? Então é isso que eu quero que você exercite. A sua consciência, o seu estado de presença, tá? Eu não vou ler texto hoje, mas eu quero ler o comentário do Flamarion que ele fez ontem, ele fez hoje no vídeo de ontem, que eu amei, tá? Obrigada, Flamarion. Ele botou assim: durante os Jogos da Copa do Mundo, sobre o vídeo de ontem, muito se fala sobre patriotismo, porém, o patriotismo que a mídia divulga é apenas mais uma das ferramentas de separação. Perfeito. O qual nos condiciona a acreditar que uma nação é melhor ou superior do que a outra. Perfeito. Que uma nação é de Deus. Por exemplo, os judeus foram condicionados a acreditar que eles são o povo escolhido de Deus ou escolhido por Deus. Perfeito. Em algum nível isso é verdadeiro, tá? Muitos judeus, muitos já passaram desse nível de ilusão, tá? Aí ele botou assim: eu amo o Brasil, mas quando alguém vem me falar de patriotismo nos conceitos do ego, e aí eu vou ter, tem um texto dele aqui, que a gente vai ler nas próximas semanas, que vai nos ajudar a discernir o patriotismo do ego do patriotismo real, tá? Eu digo logo que a minha nação é o mundo e a minha família é a humanidade. As pessoas ficam bravas dizendo que eu não sou patriota. E eu já fui até chamado de covarde por pensar assim. Perfeito. Fique com a sua consciência. Agora, amor à pátria, amar a pátria, será a favor do desenvolvimento do seu país? Não porque eu sou contra os outros países, não porque eu quero que os outros países sejam oprimidos pelo meu poderio, seja econômico, seja militar, seja religioso. Não, tá? Mas a gente vai dar essa definição de patriotismo. Nós vamos fazer um vídeo aqui de ascensão nessa jornada para falar de nacionalismo e patriotismo, dos pontos de vista do ego e dos pontos de vista do ego e do Espírito Santo, tá? Por hoje, eu quero que vocês guardem essa necessidade de refletir. O próximo filme que você pegar para ver, a próxima música que você escolher ouvir, ou o próximo episódio da série do Netflix que você gosta, que você quer, que você for assistir,
você vai pensar uma coisa só. Em que nível de consciência esse estímulo me leva? Para qual nível de consciência, melhor dizendo? Para qual nível de consciência esse estímulo me leva? Isso me convém? É a segunda pergunta. Esse nível de consciência me convém? E a segunda pergunta é: há um objetivo aqui para essa série, né? Qual é? Eu vou dar um exemplo para vocês que muita gente gosta. Aqui, sinto se eu vou chatear, mas eu vou dizer para vocês que não tem nada a ver comigo. Eu assisti uma temporada e não voltei mais. Aquela famosa Game of Thrones. Aquela é ego puro, puro. Estimula vários níveis de consciência, todos do ego. Todos do ego. Tá? E o pessoal adora. E as pessoas leem os livros. E as pessoas fazem clubes de leitura. E as pessoas querem ser os personagens, né? Então eu quero que você fique com essa reflexão. Por favor, comente aqui no YouTube. E amanhã a gente vai prosseguir nessa linha. Tá bom, meus amores? Lembrando hoje, obviamente, que não há nada que a sua santidade não possa fazer. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.